Apocalipse, capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 6. Continuando a narração do retorno de Jesus, como o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, Apocalipse 19:11, da derrota da besta e do falso profeta e destruição dos ímpios, João viu descer do céu um anjo, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. As cadeias deste anjo vingador representam a prisão de Satanás, que ficará nesta terra destruída durante 1000 anos, sem ter a quem tentar, já que os restantes dos mortos permanecerão nesse estado até que se completem os 1000 anos. Já estudamos o que as Escrituras dizem sobre o estado dos mortos. E o pó volte à terra como era, e o espírito, ruá, fôlego, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Somos a junção de pó da terra mais fôlego de vida. Portanto, nós não temos uma alma, nós somos alma vivente. Gênesis 2:7. Nesse contexto, entendemos melhor sobre a ressurreição. De forma geral, haverá 2 ressurreições: os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, disse Jesus em João 5:29. Enquanto isso, os mortos estão em um estado de sono, como bem falou Jesus antes de ressuscitar a Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João 11:11. Ora, se Lázaro estivesse desfrutando do céu ao lado de Deus, será que Jesus o teria trazido de volta a este mundo de pecado? Certamente que não. O sábio Salomão também escreveu: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Quando Jesus voltar em glória com os seus santos anjos, soada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e todos levados para junto de Cristo nas nuvens, dando início à viagem intergaláctica até a cidade santa, a Nova Jerusalém. 1 Tessalonicenses 4:16. Os ímpios serão mortos, e os que já estavam mortos, os ímpios, permanecerão em seus túmulos até que se passem os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Haverá a segunda ressurreição, e ele reunirá aquela multidão como a areia do mar, a fim de guerrear contra o acampamento dos santos, a santa cidade, Jerusalém, que descerá do céu, da parte de Deus. Apocalipse 21:9. Mas antes que haja cumprido o seu diabólico objetivo, descerá fogo do céu, que o destruirá, juntamente com seus anjos e com todos os ímpios, de uma vez por todas. Antes disso, haverá um julgamento, um acerto de contas. Cristo, aquele que se assenta no trono de Deus, julgará a cada um segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Existem registros no santuário celeste. A obra de expiação de Cristo no lugar santíssimo, desde 1844, tem sido uma obra de purificação dos registros dos santos, dos que verdadeiramente se arrependeram e daqueles que hão de se arrepender de seus pecados antes que termine o período de graça. Ninguém escapará do juízo divino, até o mar dará os mortos que nele estavam. Serão julgados um por um, segundo as suas obras. O Senhor virá para destruir definitivamente o pecado e toda a maldade, e infelizmente todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, que não aceitou o chamado de amor do Salvador, procurando viver como o antigo Israel, como quem não tem rei, cada um fazendo o que acha ser correto ao seu próprio critério, sem o temor do Senhor, Juízes 21:25, terá de sofrer o dano da segunda morte, o lago de fogo. Esta nunca foi a vontade de um Deus que pacientemente
espera por nós, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O nosso tempo de espera pelo retorno de Jesus nunca poderá ser comparado ao tempo em que Deus espera até o último inscrito no livro da vida. Mas no tempo determinado, Ele terá de dar fim ao pecado e cumprir sua derradeira promessa. E está perto, meus irmãos. Está muito perto o dia em que nossos olhos contemplarão a redenção. Que até lá avancemos, buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Colossenses 3:1. Bom dia, inscritos no livro da vida do Cordeiro. Rosana Garcia Barros.